Bem-vindo e bem-vinda ao segundo dia da Jornada do Ceramista. Que bom que você está de volta e que delícia, viu? Que está sendo receber todos os comentários de vocês. Eu já estou vendo que esse prêmio, essa premiação vai ser assim apertadíssima, porque tem gente de tudo quanto é canto desse país que percebeu que tem uma oportunidade para trabalhar com cerâmica. Gente que entendeu que dá para pegar esse sonho, transformar isso num projeto, fazer virar realidade. E olha, eu fico muito animada, porque é uma delícia de receber esse monte de mensagem, sabe? É muito carinho de vocês, muita partilha de histórias de vida, de tanto sonho, de tanta expectativa. Então é muito emocionante ver isso tudo acontecendo. Então, obrigada porque você está aqui comigo e parabéns, né? Porque tem um pessoal que se inscreve e simplesmente não aparece. Tem um pessoal que se inscreve e assiste a primeira aula e aí desiste, fica pelo caminho. Pessoal que fala, depois eu vejo, né? Depois eu assisto. E aí você já sabe onde é que termina essa história do depois eu faço, né? Eu sei também. Então, se você tá aqui, é sinal que você tá comprometido, que você tá comprometida comigo. E eu tô gostando de ver porque esse evento, de novo, ele é para você que quer transformar o seu hobby num negócio. Para você que quer ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama. Construir uma vida que tenha significado, num modelo que você já está entendendo, né, pelo caminho que a gente está vindo aqui, que ele é possível. Para a gente parar com essa história de falar assim, eu faço cerâmica. Não, gente, sabe? Vamos entender como é que a gente chega no eu sou ceramista, de boca cheia, ganho meu dinheiro fazendo a cerâmica que eu faço, fazendo aquilo que eu amo? É isso que eu quero que você construa aqui ao longo dessa jornada. Então bora, que tem muito chão ainda pra gente percorrer. Então anota, vai anotando, porque hoje vai ter ouro em pó nessa aula aqui, tá bom? E antes eu quero reforçar aquele compromisso que a gente já fez. Não adianta nada você assistir essas aulas e não colocar o que você está aprendendo em prática. A gente, de fato, né, vive uma era de muita informação, né, um excesso de informação. Só que tem uma ponte que precisa ser feita para que a informação vire conhecimento. Isso só vai acontecer com a prática. Então, o primeiro passo é isso aqui, é estar aqui comigo, sem distrações, foco total, fazendo suas anotações. E o segundo é aplicar o que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Eu vou te dar exercícios que são práticos para você colocar de pé esse sonho. Talvez esteja aí só no papel, né? Se você não viu a aula de ontem, então volta, assiste a aula e depois você volta aqui, tá bom? Inclusive, para entender que premiação é essa que eu tô falando aí. Então, volta lá para ver se você ainda não viu, tá bom? E o que a gente viu, né, na aula de ontem, recapitulando? Que existe um mercado crescente, que ele é um mercado que valoriza a produção artesanal, que busca um trabalho que seja autoral, artesanal, bem feito, de qualidade e que ele pode ser exclusivo, personalizado, que são pessoas com uma atitude de consumo muito consciente, que querem comprar pouco, coisas boas, exclusivas, duráveis, e essas pessoas estão dispostas a pagar caro por isso, certo? E que tem um primeiro pilar para que você tenha um trabalho como um ceramista profissional. Que pilar é esse? Desenvolver a sua excelência técnica, para que você possa aproveitar essa oportunidade de mercado. Amanhã você vai entender como é que você vai fazer a gestão do seu ateliê, né? Tomar as melhores decisões para levar o seu negócio para esse lugar que você quer construir. Te tornar autônoma com o seu trabalho e, inclusive, entender como é que você decide se é ou não o momento de comprar um forno, por exemplo. Quanto é que custa tudo isso? Será que eu deveria já ter um forno? Porque você vai ver que talvez não. E hoje, o que eu quero te mostrar é que dá para a gente sonhar grande, só que começar pequeno. E com isso eu quero, no fundo, te ajudar a divulgar e vender o seu trabalho. Você já vai entender que faz sentido. Essa expansão da cerâmica, ela é real. Eu vendo cerâmica para o Brasil inteiro. E às vezes eu fico assim pensando, mas será que não tem cerâmica lá naquela região? De repente, sei lá, vou vender para a região norte do país. Eu falo, mas não tem um ceramista ali? E é claro que tem. Pode ser que você seja essa pessoa que está aqui comigo, inclusive. Só que esse cliente, ele não sabe que você existe. Então, esses conceitos que eu quero trabalhar com você, eles podem parecer aquelas frases de para-choque de caminhão, né? Mas eles realmente podem ajudar você a começar de maneira organizada e mais certeira.
ou mesmo alavancar os seus negócios, caso você já tenha o seu ateliê e a sua produção de cerâmica, que eu sei que tem muita gente aqui que já está nessa jornada, né? A gente realmente não precisa, para começar a fazer cerâmica, de grandes investimentos. Isso, inclusive, é perigoso, né? Quando a gente gasta muito, compra um monte de coisa, investe muito recurso, o peso que isso gera na necessidade de sucesso, na necessidade de retorno, é enorme. Isso gera muita ansiedade. E aí a gente pega esse sonho, que é lindo, gostoso, e a gente trata que nem uma franquia, sabe? Eu coloquei tanto de investimento, então em tanto tempo eu tenho que ter tanto de retorno. Vamos devagar? E devagar não significa que você vai levar anos para ter retorno. Não é sobre isso, tá? É sobre começar pequeno. Pelas pesquisas, né, respostas que vocês me mandaram, eu vi que tem muita gente que acha que não tem condição de iniciar. Porque não tem o recurso necessário, porque não tem ferramenta, porque não tem o espaço adequado, principalmente porque não tem um forno, né? E eu vejo a dor que vem junto disso tudo. Eu vejo isso, inclusive, nas pessoas que nem me conhecem, né, e colocam de vez em quando nos comentários amargurados nos posts que eu coloco ali, convidando para a jornada, desacreditando que seja possível, como se eu estivesse mentindo, sabe? E justamente é porque talvez elas estejam vivendo essa situação, de terem tentado, de terem investido e de não ter dado certo. E aí você pode pensar, Carol, mas você está falando isso porque você é ceramista há 25 anos, né? Já se estabeleceu no mercado, vive disso, tem um ateliê, forno. Sim, verdade, tenho tudo isso. Aliás, uma das coisas que muito me pediram, né? Que queriam conhecer o ateliê, entender melhor como é que está estruturado aqui e tudo mais. E hoje em dia o meu ateliê é 100% focado em produção, né? Eu tenho um espaço grande, mas que segue a mesma lógica de todos os outros que eu já tive. Foram 8 no total, mesmo quando eles eram bem pequenininhos, né? E uma coisa que eu não quero que a gente pense é que precise dessa estrutura toda para começar, né? Então quero te convidar a conhecer aqui o meu ateliê, mas antes de olhar e falar, tá vendo, precisava ter isso tudo, que você lembre que as coisas podem começar pequenas. Eu acho, de novo, né, eu estava falando isso ontem, como é engraçado a gente precisar falar em democratizar a cerâmica. A cerâmica é a coisa mais democrática que os nossos ancestrais já faziam. Então não tem essa. A gente precisa de muito pouco, e à medida que a gente cresce, que esse sonho grande acontece, as coisas vão acontecendo. Mas dá para começar pequeno, tá bom? Vamos conhecer o ateliê? Vem cá, que eu vou te mostrar. A gente vai começar lá de baixo. Vamos lá? Então, olha só. Aqui logo na primeira sala do ateliê a gente já deixa coisas bem funcionais, então os fornos já estão logo aqui, que é para eu aproveitar a menor distância possível da instalação elétrica, não ficar perdendo corrente de energia. A gente já deixa logo aqui também a mesa onde a gente faz toda a embalagem das peças que estão prontas para sair, aí vai ficando tudo embaladinho aqui perto. Estoque do que já está pronto, pedido pronto para sair fica aqui. Prateleiras de secagem, a gente aproveita esse ambiente ventilado por conta dos fornos, tem que estar sempre no ambiente ventilado e ao mesmo tempo um ambiente mais quentinho, que isso ajuda a gente a secar melhor as peças. Aí vem cá, aqui é onde a gente esmalta tudo. Então aqui fica o estoque dos biscoitos e aqui é a sala onde a gente faz todo o processo de esmaltação. Aqui no ateliê a gente usa só esmaltes produzidos pelo ateliê, então tá tudo aqui nesses baldes. São esses caldos onde a gente mergulha as peças para fazer o processo de esmaltação. E aí aqui fora fica o nosso cantinho, o nosso cafofo da reciclagem. Então eu sempre brinco que assim, um ateliê é zero instagramável, um ateliê é espaço de produção. Mas aí, ó, aqui a gente tem um tanque com a caixa de gordura que é para fazer a decantação de tudo aquilo que é resíduo sólido para não entupir encanamento e para a gente não mandar nada de metal pesado e lixo, né, para rede de esgoto, coisas que sejam poluentes. Aqui a gente tem umas marombas que ajudam bastante a gente no processo de reciclagem de argila e toda a argila aqui desse ateliê é reciclada. A gente tem aqui do ladinho, ó, um monte de argila que está descansando. Então são argilas que já foram recicladas, elas ficam ali uns meses descansando até elas voltarem para o processo de produção. E aqui é a sala do torno, onde praticamente tudo desse ateliê é produzido. Então, como vocês vão ver que a gente já vai conversar daqui a pouquinho, assim, o que a gente mais precisa num ateliê de cerâmica é prateleira. Então aqui temos muitas e muitas prateleiras.
Aí aqui é o segundo andar da casa, a gente deixa o que a gente produz em menor quantidade para não ter que ficar carregando muito peso para cima e para baixo. Então aqui a gente faz toda a produção que é em barbotina e a produção na plaqueira também. Então tudo que a gente tem que fazer com plaqueira, né, com placa, com molde, a gente deixa para produzir nessa sala aqui de cima. Aqui é o escritório, onde a gente deixa também um pouco de estoque das peças, então que fica a pronta entrega no site é o que a gente guarda aqui. E isso aqui, ó, onde tem espaço, a gente aproveita. Então aqui a gente foi enchendo de prateleira e tem mais essa lateral aqui que é cheinha também de estoque. Cada cantinho a gente aproveita do ateliê. E aqui é a minha sala, onde eu recebo os clientes, faço reunião, gravo as aulas também, aqui no nosso cantinho, onde sempre a gente faz as nossas lives. E o lado de cá, que é onde é o nosso cenário aqui, onde vocês veem todas as nossas aulas. Bom, visita feita, bora continuar? Vocês viram, né, meu ateliê, gente, ele é zero instagramável, é um espaço de produção. E eu gosto muito disso, né? Do jeito que a gente vai mudando. Eu sempre falo, uma das minhas frases chavão aqui. Mude! Você não está queimado em alta temperatura. Então eu acho muito gostoso também isso da cerâmica, que os ateliês eles podem ir se modificando. Então já tive ateliês onde eu recebia gente, que eu tinha espaços para aula, e hoje eu tenho esse ateliê completamente compartimentado, né? Que é um ateliê de produção, não é um ateliê para eu receber pessoas aqui, tá? Mas que eu quero que você lembre aí, né? É que quando eu comecei, eu não tinha nada disso. Não tinha forno, não tinha torno, não tinha ateliê, não tinha cliente, eu não tinha pedido, não tinha experiência, não tinha noção nenhuma de empreendedorismo, nem orientação. O que eu tinha era um sonho muito grande de fazer aquilo ali dar certo. Então eu comecei exatamente com esse mesmo ingrediente que você tem aí para começar. Essa vontade, esse desejo. E na verdade você já está um passo na minha frente, viu? Um passo largo. Por quê? Você está aqui hoje. A gente tem a mania de comparar as pessoas, né? Você quer sair do A e você quer ir para o Z. Só que você esquece que entre A e Z tem um alfabeto inteiro, tem um caminho. E é esse caminho que eu quero te mostrar, tá? Bom, tem um preconceito, infelizmente, que está instaurado na nossa sociedade. De que o Brasil não é um lugar para se viver de arte, né? Que quase todo artista vai ser aquele meio pobrinho, né? Um artista quer ser meio pé rapado, não é isso? Que artesanato é coisa barata. Tem uma carga muito grande nisso aí. E aí a gente entra nesse looping pensando, fazer cerâmica é muito caro. E é um negócio que se cobra muito barato. Eu não tenho as ferramentas que eu preciso. Eu não tenho forno. Eu não tenho as condições ideais. Mas sim, eu sinto te dizer que eu vou tirar essa bengala daí de você, tá bom? Primeiro, eu queria que a gente desse uma olhada num kit básico de ferramentas, tá? Isso aqui é o que normalmente as pessoas compram, vai começar a fazer cerâmica, né? Aí compra um kitzinho daqueles que vem tudo bonito, né? Um monte de ferramentinha diferente, a esponja, a espatulinha, o rolo, as guias, kit de coisas para fazer cerâmica. Você não precisa de tudo isso. Tá? Primeiro porque cada técnica acaba se utilizando mais de uma ferramenta ou mais de outra, tá? Então, eu queria ver aqui com vocês como que seria, sabe aquela brincadeira, primo rico, primo pobre? Como é que a gente consegue substituir esse kit aqui, tá bom? Então olha só, tenho aqui esse kit básico que tem faquinhas, cortadores, boleadores, espátulas de madeira, estecas de corte, uma lâmina, uma esponja, os rolos que a gente usa para fazer placa, a gente normalmente usa guias para ajudar a fazer essas placas. E aí, abrindo a gaveta da cozinha, olha o que encontramos. Aliás, tem um negócio que tem aqui sim, ó, que é o costurador, que é aquele chuveirinho ali, né? Um garfo, uma faquinha ou espátula, uma colher. Isso aqui é uma caneta Bic. Fazer igual blogueira de maquiagem, assim, ó, que eu não sei se dá pra ver. Essa é uma caneta Bic que eu coloquei um clipe de papel aqui na ponta pra fazer às vezes de uma esteca. Eu tenho, no lugar da agulha aqui, que é essa ponta comprida, um palitinho de churrasco, fio de nylon, que eu nem mostrei aqui, mas normalmente vem aquele fio, né, com a pontinha bonita, um fio de nylon, um fio dental, mesma coisa. Ao invés de usar essa espátula chique, eu posso usar um cartão de crédito velho, cartão do clube do convênio vencido. E essa esponja linda, redondinha de ceramista, né, péssima.
Você compra da China, não dura nem um mês. A buchinha de lavar louça vai ser muito melhor. Essa daqui eu ainda compro e parto ela no meio, sabe? Para render. O rolo de macarrão pode ser um rolo, um cabo de enxada, um tubo de PVC, uma garrafa de vinho. Você não precisa de ferramentas complicadas para fazer cerâmica. As coisas que você precisa, e ainda mais a hora que você vai descobrindo outras possíveis ferramentas, você vai abrindo a gaveta da cozinha e você vai descobrindo que você tem uma loja de ferramentas dentro da sua casa. Então você percebe que o que você precisa, na verdade você já tem, só está faltando argila. Eu fiz agora recentemente uma oficina em Vitória, num projeto que oferecia umas aulas gratuitas. E aí a verba para isso era muito pequena, né? Uma sala sem estrutura de ateliê, não tinha água, não tinha nada. Então eu pedi, compra argila. E aí, eu pedi palitinhos de dente, um potinho para colocar água, pedi palito de picolé e um pedaço de lixa. E fita crepe. O que a gente fez? A gente construiu as nossas ferramentas. Cada esponja dessas de pia de cozinha, a gente cortou em 3. Com os palitinhos de dente, a gente fez os costuradores, amarramos aqui com fita crepe, né? Com a lixa e os palitinhos de picolé, a gente foi lixando aqui esses palitinhos até transformar a esteca do jeito, no formato que a gente precisava. E com isso, a gente foi produzindo peças no pinte-pote, no acordelado. Pessoas que nunca tinham feito cerâmica antes, com orientação e um mínimo de material e estrutura, a gente produziu. Todo mundo saiu ali com suas peças feitas nas 2 técnicas. E aí a água, né? Porque era uma sala de aula, não tinha água encanada. 2 baldes para limpar as mãos. O primeiro para uma limpeza mais bruta, né? E o segundo para só dar aquele enxágue final. No Viver Cerâmica, inclusive, eu ensino a fazer, né, as suas ferramentas, outras, né, mais elaboradas, montar o seu ateliê mesmo que você não tenha água encanada. Porque é claro, gente, é muito bacana que a gente tenha estrutura, material de ponta, boas ferramentas, mas a gente não começa assim. Não quando isso tem que ser um negócio. Todo negócio bem sucedido precisa de investimento? Precisa. No lugar certo. Ai, Carol, mas e o forno? Verdade. A gente precisa de um forno. Mas isso não significa que você tem que ter o forno. E nem que ele tenha que ser elétrico e comprado, viu? Você tem que ter um forno que você possa usar. Um forno à disposição para que você possa levar essas peças para queimar. E tem vários ateliês pelo país que oferecem esse serviço de queima. E não é economicamente interessante, quando a gente está pensando em negócio, sair de cara comprando forno. Mas olha só, aguenta aí, que essa conta a gente vai fazer amanhã, tá? Quando a gente for falar dos custos do ateliê, né, vamos entender direitinho isso. Então segura a emoção, que eu prometo que tudo vai fazer sentido, tá bom? Então assim, a gente não precisa de muita coisa, de muitos equipamentos, nem de grandes estruturas, tá? Você consegue, de fato, fazer cerâmica com aquilo que você tem de ferramenta na sua casa. E aí você consegue validar isso tudo antes de investir dinheiro e criar uma estrutura. Então, de novo, eu não estou aqui falando que você vai ficar para sempre fazendo cerâmica na cozinha da sua casa sem nunca ter um forno na sua vida. Não é isso. O que eu estou te falando é que por aqui você começa. E a partir daí você valida. E a partir daí você dá o próximo passo. O problema é que a gente faz o caminho inverso. A gente quer primeiro ter tudo. Ser que, tá tudo maravilhoso, então a gente gasta. E se a gente faz cerâmica como um hobby, e aí a gente decidir que vai querer vender esse trabalho, é aí que a gente gasta mais ainda. Talvez isso seja uma forma inconsciente para suprir alguma insegurança, sabe? Para provar para alguém que a gente está investindo no nosso negócio, né? Que então é sério. A gente compra um monte de coisa que muitas vezes são inúteis. A gente ainda não sabe usar. E aí a gente esquece que, principalmente se isso vai ser um negócio, cada gasto é um investimento. Inclusive, vocês sabem que tem dados do Sebrae, num estudo sobre a sobrevivência das empresas no Brasil, que ele destaca que a principal causa de mortalidade das micro e pequenas empresas nos primeiros anos é com falta de planejamento, gestão financeira, uso inadequado do capital de giro. 77% das micro e pequenas empresas brasileiras que investem em planejamento estratégico aumentam as suas chances de sobrevivência nos primeiros 5 anos. E num país em que uma em cada 5 empresas, gente, uma de cada 5,
encerra as suas atividades no primeiro ano, a gente precisa estar atento para investir em ativos. E o que é um ativo? É aquilo que vai trazer retorno financeiro para o ateliê. E você esquece que nada, nenhuma ferramenta, esmalte, molde, pincel, nada vai trazer mais retorno para o seu ateliê do que você. Não te falta nenhuma ferramenta para começar. Para de olhar para fora, começa a olhar para dentro um pouquinho. Quando a gente faz cerâmica como um hobby, a gente explora muito, né? E é mesmo para acontecer isso. Essa é a função do hobby. Se você fosse minha aluna, por exemplo, meu aluno, chegasse lá no meu ateliê querendo aprender uma técnica nova cada dia, sei lá, cada dia dá na telha fazer uma coisa, eu ia cada dia te apresentar uma técnica diferente, né? Uma linguagem, um tipo de queima, porque é muito legal que a gente abra, que a gente explore, a gente aprende, investiga, a gente descobre do que a gente gosta à medida que a gente vai explorando, né? É como você poder viajar para outros países, experimentar as comidas, os sabores, as culturas. É bom ampliar esse repertório. Isso é muito importante, né? Precisa estar presente na vida do ceramista. Se a gente tem essa paixão pela cerâmica, a gente não está aqui porque a gente gosta de ficar ali metodicamente repetindo a mesma coisa o tempo todo, né? Foi justamente esse espírito criativo que trouxe a gente para cá. Então, isso é importante, isso é válido, né? Tem que acontecer. Só que chega um momento que a gente resolve transformar esse hobby num negócio. E a grande virada de chave, a grande diferença aqui é que agora você não está mais fazendo só para você. Agora você também está fazendo para o outro. Você está fazendo com compromisso de excelência na entrega para o outro. A gente tem que cuidar de outros detalhes. E eu estou falando aqui só da peça, né? Nem estou falando de tudo que envolve trabalhar com a cerâmica. Você precisa se preocupar com aquilo que você vai entregar. E é aí que vem a grande questão. O que você quer entregar? Às vezes a gente tenta, né, fazer e vender uma peça e aquilo é um trabalho que nem fala da gente ainda. Muito Pinterest, muito copia e cola, né? Uma exploração enorme de 1000 coisas diferentes, várias cores de argila, vários tipos de esmalte, uns modelos que a gente acha que vão vender porque a gente vê o trabalho do outro e o outro vende, né? Não é à toa que uma das maiores dificuldades que vocês citaram até nas pesquisas, nos e-mails que vocês me responderam, né? A dificuldade é vender. E vender não é ser aquela pessoa chata, fazer aquele perfil vitrine no Instagram, ninguém aguenta isso. Olha só, olha essas imagens que estão passando aí na sua tela. Aqui são prints do Instagram de algumas das minhas alunas. Olha só como a venda simplesmente está acontecendo sem que ninguém tenha que vender. O processo de venda, ele é sobre relacionamento, sobre sedução. E para isso, eu tenho que ter esse relacionamento com o meu trabalho antes de poder propor esse relacionamento com o outro. Agora, se o meu trabalho não existe, como é que eu faço isso? Se nem eu sei muito bem qual é a verdade que existe no meu trabalho, como é que eu comunico isso para o outro? E você quer saber? A verdade vende. Se você acredita no que você faz, o que você faz tem verdade, aquilo simplesmente transborda e vende. Eu tenho 2 filhos e eu trabalhei a minha vida toda na área de educação, né, paralelamente com a cerâmica. Fui orientadora educacional, professora de arte, desde a educação infantil até o ensino médio. E nesses últimos anos de ensino médio, eu trabalhei especificamente com orientação educacional e orientação vocacional. Eu acho que é até por isso que eu gosto muito dessa galera que vem, né, para fazer aula comigo e está em transição de carreira, porque as estratégias são muito parecidas, né, as habilidades envolvidas com essa formação toda. E quando eu estava na escola, né, trabalhando com esses jovens, eu sentia muito que o que eu fazia tinha significado, né? Isso era importante, eu estava contribuindo. Eu já fazia cerâmica, já vendia aqui e ali, uma coisinha ou outra, mas eu não dependia disso financeiramente. Então, eu tive meu filho, 3 meses depois eu engravidei do segundo, voltei grávida da licença maternidade. E aí, quando meu segundo filho nasceu, eu entrei para a estatística, você já sabe qual é, né? Fui demitida. E eu deixei de fazer isso que eu achava que era tão significativo e passei a trabalhar exclusivamente com a cerâmica. Só que agora não tinha mais plano B, tinha que dar certo. A cerâmica não podia ser só uma renda extra, ela tinha que ser a minha fonte de renda. Então eu me dei conta que eu estava no meio de uma crise. Porque trabalhando com educação, eu transformava a vida das pessoas. E fazendo cerâmica, eu estava vendendo pote, vaso, coisa.
Eu ali cheia dos meus valores de não ser consumista, de cuidar do meio ambiente, e agora eu tô aqui incentivando o consumo, como se eu tivesse desconectada do meu trabalho. Só que eu precisava muito vender. E aí, adivinha se vendia? Até vendia, mas... Aí teve um dia que o meu filho caçula, o Léo, ele me deu uma lição de vida. Eu tava colocando a mesa de jantar, montando essa mesa bem bonita com peças de cerâmica. Em casa, né? Tava ali em casa, ele. E hoje ele já é adulto, mas ele era bem pequenininho. Ele chegou e falou assim: mãe, hoje é um dia especial? Vem alguém aqui? E aí aquilo me tocou fundo, sabe? Eu falei, ué, como assim? Por que alguém tem que vir aqui para ser um dia especial? Ah, porque a mesa tá tão bonita. Eu falei, poxa, ele precisa saber que ele é especial. Que a nossa família é especial, que hoje é um dia especial. Isso foi tão marcante que isso virou o slogan da minha loja. Celebrar é uma escolha. Hoje é um dia especial. E nesse momento caiu essa ficha tão grande, sabe, da importância que tem o que eu estava fazendo. Que é levar beleza, celebração para a vida das pessoas. A gente não está vendendo objeto, prato, pote. A gente está proporcionando um momento de celebração, de beleza, de leveza, de enxergar o que tem de bonito, de aproveitar o momento presente, de celebrar esses rituais diários. As joias de cerâmica estão deixando as pessoas mais bonitas. Os vasos de flores estão trazendo alegria para a casa das pessoas. Tem gente ali tomando um café quentinho, na companhia de uma pessoa que ama, numa situação que é aconchegante, que vai gravar memória. Essa cerâmica que a gente está fazendo, é isso. Isso tem valor. E a partir do momento que eu entendi isso, é como se tudo tivesse se preenchido de significado. A partir do momento que isso acontece, que você acredita verdadeiramente nisso, você não tem mais medo. Você entende para onde direcionar a sua energia. E é impressionante como a roda começa a girar e tudo vai te dando um sinal de que você está no caminho certo. Agora vamos entender como é que se constrói isso? Lindo, né? Adorei, Carol, lindo, mas e aí, como é que faz? Então, eu quero te trazer aqui um conceito que é o MVP. Esse é um conceito do mercado, tá? Que a tradução seria o mínimo produto viável. E o que ele é? É um produto teste. E quando eu falo produto, não significa que tem que ser um produto, né? Uma peça. Mas ele é assim o seu projeto piloto. Aquela coisa que você vai fazer para testar e aí validar se é isso mesmo, antes, né, de sair fazendo um ateliê enorme com um monte de coisa, para eu conseguir fazer uma pequena produção, algumas peças. E aí depois que eu explorei, abri, aí eu fecho um pouquinho. Começo a entender se isso tem a minha cara. Isso aqui faz sentido? Vale a pena eu investir nisso daqui? Então pensa, por exemplo, num alvo. Se você atirar para todos os lugares, é muito difícil acertar o alvo. Agora, se você foca, você mira, toda a sua energia vai ficar concentrada ali. Então, todo o seu empenho de fazer, de produzir, de trabalhar, de desenvolver aquela técnica, tudo está concentrado ali. A sua energia de comunicação para o seu público, para dizer que você faz aquilo ali, ela está concentrada naquilo ali. Você já reparou? Não sei, por exemplo, se você já quebrou o braço, ficou grávida, comprou um carro vermelho. Eu, por exemplo, quando eu estava grávida, todo mundo na rua estava grávida. Eu via grávida em tudo quanto é lugar. Eu olhava, eu via grávida. Não acontece? Você comprou um carro azul. Você olha na rua, você só vê carro azul. Por que isso acontece? Isso é natural. A gente direciona a nossa atenção para aquilo que a gente está focado. A gente fica com o olhar atento, apurado para aquilo ali. Então, se você escolhe uma pequena coisa que você quer validar, você vai ficar focado naquilo ali. Toda a sua energia vai estar focada naquilo. Você vai conseguir ter muito mais percepções acerca de tudo aquilo ali, né? E com esse produto, você vai validar se é aquilo mesmo. Sem grandes investimentos, sem milhares de cores de argila, de massa, de 500 mil ferramentas, de 30 cores de esmalte. Começa pequeno, testa, valida. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar um exemplo de fora, né? É sempre mais fácil olhar para os outros do que olhar para o nosso umbigo, né? Então vamos lá. Eu conheci recentemente uma floricultura incrível, chama Peno Flores. Ela tem uma loja ali no Shopping Cidade Jardim, aqui em São Paulo.
E aí eu descobri que ela atende assim por semana 900 empresas. É uma estrutura incrível, ela faz uns projetos maravilhosos. E aí olhando aquele tamanho de estrutura, sabe, aquela floricultura grande, potente, eu lembrei da minha xará, Carol Costa, do Minhas Plantas, que inclusive ela é professora convidada do Viver de Cerâmica também. São dois caminhos diferentes para trabalhar com flores e plantas, só que duas pessoas que ficaram gigantes naquilo que fazem. Aí eu fico imaginando alguém que olha de fora e pense assim, poxa, me inspirei nisso aqui, quero fazer isso também. Imagina se essa pessoa, que não entende nada de planta, de flor, nada, ela olha isso e ela fala, quero fazer também. Aí ela vai lá e aluga um espaço, vai para Olambra de caminhão comprar planta para montar floricultura, sai criando um monte de modelo de arranjo para ter a pronta entrega, faz um site para encomendas, investe numa estufa, embalagem, identidade visual, compra um monte de insumos. Essa pessoa ainda não tem cliente, não entende nada de planta, não sabe se um tipo de flor vai bem com outro tipo no mesmo arranjo, né? Porque de repente uma dura muito, a outra morre logo, não sabe que flor que tem mais saída, qual que vai ficar encalhada que vai morrer. Você percebe o prejuízo anunciado que é isso? Olhando na planta é muito fácil de ver, né? Agora, o que seria o MVP nesse caso? Aprender sobre as flores e os arranjos. Oferecer os buquês, por exemplo, em parceria com alguma marca que faça, sei lá, um presente numa data especial e fazer uma collab ali e ver se aquele tipo de buquê tem saída. Quem sabe fazer uns terrários, participar de feiras com essas peças. Foi assim que eu conheci a Carol Costa, inclusive. Ela produzindo os terrários dela e eu vendendo as minhas cerâmicas. A gente participava junto de algumas feiras e foi ali que a gente se conheceu. Fazer, de repente, uma assinatura de flores. E assim você sabe o que tem que ser comprado antes de fazer a compra, porque você já teve essa encomenda, não vai ter o desperdício. E assim, ganhando experiência, aos poucos, entender o que vende mais, qual é o perfil do público, como é que se comportam essas flores e expandindo. Quem sabe montar uma banca num ponto físico, aí começar a atender umas empresas, e aí um site, criar produtos personalizados, fazer parcerias estratégicas com outros fornecedores e então ver o negócio crescer. Não se trata, gente, só de ter ou não ter o dinheiro, porque às vezes fica parecendo que é isso, né? Que dinheiro gera dinheiro, a gente sabe, é a lei da vida. Mas, em alguns momentos, ter o dinheiro, pegar o dinheiro, investir todo o dinheiro no negócio, isso não é garantia de que aquilo ali vai dar certo. Muitas vezes é o contrário, é aquilo que eu falei, a expectativa que a gente coloca no resultado por conta do tanto de dinheiro que teve que ser injetado ali. E não é sobre isso. É sobre validar um modelo de negócio, um modelo de produto antes de investir. Eu vou colocar investimento, tempo, dinheiro num negócio que eu ainda nem sei bem se é aquilo que eu quero fazer. Tem inclusive a contadora Liana, que vai dar aula para vocês no Viver de Cerâmica também, que ela fala muito isso, até dessa questão de você abrir um MEI. Ela fala desse tempo ideal de você esperar, porque você não sabe ainda se é isso mesmo que você quer fazer. Olha o tamanho da frustração da gente fazer esse plano gigante, um investimento enorme, abrir empresa e de repente não era aquilo mesmo. Então, começa pequeno, com um pequeno produto, uma pequena coleção, um tipo de peça que você vai investir energia naquilo ali para divulgar. Depois você vai dando um passinho de cada vez, investindo em ampliar e melhorar o seu espaço. Se a gente faz de tudo um pouco, porque a gente está completamente perdido, sem saber o que fazer, vive no Pinterest, né? Pegando inspiração. Na verdade, você está copiando as peças, né? A gente sabe. Não vai existir o seu trabalho. Então, esse mínimo produto viável seria o quê? Das coisas que você faz, o que você ama fazer? Aquilo que tem a sua essência. Aquilo que diz de você quem você é. Você vai ser reconhecida por aquilo ali. Você vai criar conexão e relacionamento com as pessoas. Começa por aí. Poucas peças, poucas cores de massa, de esmalte, poucos processos para que você tenha tempo de refinar isso tudo. Fazer de maneira intuitiva, de tão natural que é aquele processo para você, de tanto que você fez, você ficou muito bom naquilo. Pensa aqui comigo, se você tivesse que consertar um vazamento na sua casa, você vai chamar um faz-tudo ou você vai chamar um encanador? Você quer consertar uma coisa grande, estrutural, você vai chamar o zelador? Ou você vai chamar uma empresa de impermeabilização? Porque aquilo ali é uma coisa séria. E a gente confia em quem é sério, em quem é especialista. Então por que você quer ser um generalista da cerâmica se você pode ser um especialista de fato e ser reconhecida pelo seu trabalho?
E aí, como complemento desse exercício, tem um outro também, que também é conhecido, que é a lei de Pareto. Não sei se você já ouviu falar, o que essa lei diz? Que 80% dos nossos resultados estão em 20% daquilo que a gente faz, dos nossos esforços, né? Seja das nossas ações, investimento, seja de tempo, de energia, de dinheiro. Então, 80% dos resultados estão em 20% dos esforços. Esse conceito do MVP, aliado à lei de Pareto, pode te trazer muita luz na hora de tomar essas decisões. Na hora de comprar material, de escolher a quantidade de peças que você vai produzir no seu ateliê. E aí, de repente, tá, eu sei que eu tô falando aqui como se a gente estivesse começando do zero. Pode ser que você já tenha o seu ateliê, né? Você já tem uma produção. E aí você vai falar, Carol, isso pra mim não vai funcionar. Porque eu já tenho a minha produção, eu já tô vendendo as minhas peças, eu já faço várias coisas e mesmo assim a conta não tá fechando. Já dei esse passo. Será que não vale a pena dar um passinho para trás? Tentar enxergar tudo isso que você está fazendo? O que realmente está te trazendo resultado? Porque assim você elimina tudo que é ruído, tudo que é excesso e que pode estar drenando a sua energia, o seu foco, ocupando espaço, entulhando o seu ateliê. Belo exercício para se fazer, né? Será que tudo que tem aí tinha que estar aí mesmo? Será que você não está aí nesse 80-20, dedicando mais energia para coisas que não estão te trazendo resultado? Já parou para olhar para isso? E aí, pode ser que você queira vir me dizer, né? Carol, mas o problema comigo não é esse não. O problema é que quem convive comigo não valoriza o que eu faço. Isso, de fato, pode ser um problema, mas quem disse que só existem as pessoas que convivem com você? Olha só quantas pessoas estão aqui, juntas, que nunca se viram, focadas no mesmo assunto. Vamos falar então sobre os clientes, sobre como é que a gente vai atrair esses clientes. Então, eu quero que você comece a comunicar o seu trabalho, simples assim. Lembra que eu te falei lá do cliente do norte que queria o meu trabalho? De repente, você está do lado dele, só que ele não sabe. Ele não sabe porque ele nunca te viu. Por quê? Porque você não mostra que você existe. Então, eu quero que você mostre que você existe. Coloque o seu trabalho no mundo. Mostra que você não está com vergonha de onde você está. Na primeira aula eu te trouxe o quanto que a cerâmica artesanal, né, o feito à mão, está em alta hoje no mercado. As pessoas estão cada vez mais em busca desse aconchego. Elas querem objetos que sejam únicos, belos, artesanais. Então, quando você sabe que existe um mercado enorme e você começa a se posicionar como ceramista, você tem a condição de apresentar o seu trabalho com essência e com propósito. E se conectando com tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo no mercado. E assim, pouco a pouco, você vai construindo o seu caminho, o seu negócio. Ai, Carol, mas peraí que você está falando isso tudo, eu nem faço cerâmica ainda, o que eu vou mostrar? Tudo bem. O processo criativo, gente, ele não é só sobre a peça. Ele se reflete na peça. Ele é sobre você, é sobre o seu repertório, dentro e fora da cerâmica. Você tem um jeito de ser, você tem um jeito de andar, de vestir, as músicas que você gosta, as coisas que você gosta, o que você conversa. Isso forma quem você é. E tem várias pessoas que se identificam com isso e que se relacionam com você. Pessoas que você não conhece, mas que comungam desse mesmo universo de repertório que você. Então, desenvolva o seu repertório. Não tem como tirar se não for da experiência de vida. Fecha o bendito do Pinterest. Vai pro parque. Vai pra natureza, pro museu, vai ouvir música. Vai provar outras comidas. Constrói a tua identidade criativa. As pessoas primeiro vão comprar isso. Elas vão comprar você e tudo que você transmite com as suas peças, mas também com as suas ideias, com o seu jeito de pensar, porque elas vão se conectar com isso. Olha só essas fotos que vão aparecer aí na tela para vocês. Esse é o Rafael. Quando ele começou a fazer o Viver de Cerâmica, ele não tinha forno. Na verdade, ele não tinha nem ateliê montado, ele não tinha nada. Ele começou com um saco de argila a produzir as peças. E aí o que ele fez? Ele foi postando o que ele tinha. Ele foi ali nos stories, no dia a dia, contando do processo, contando das inspirações, dos erros, dos acertos. E aqui, gente, eu não tô dizendo que é para você expor a sua vida na rede social e virar blogueira, sabe? Não é sobre isso, tá? É sobre mostrar o processo, mostrar aquilo que te encanta. Por que aquilo te encanta? Que fala de você?
sabe? Aquilo pode falar do outro também. E isso conecta. Uma outra pessoa que tem uma outra história de vida vai se conectar com outras coisas e assim por diante. Mas se daí não tem história nenhuma, eu vou me conectar com o quê? Só com a peça de cerâmica? Eu acho que a frase que eu mais falo, meus alunos já ouvem sem nem eu precisar dizer, é justamente isso. Não é só sobre cerâmica. No caso do Rafa, só 9 meses depois que ele começou, é que o forno chegou. Das peças que foram para esse forno, várias delas já estavam vendidas. Por quê? Ele envolveu as pessoas naquele processo. Tudo aquilo fazia parte do processo criativo. Não é só a peça pronta. Ele começou com o que ele tinha. O famoso feito é melhor que perfeito. E agora, cada vez mais, depois de passar por todo esse processo, né? Olha só como é que esse perfil foi mudando, olha essas fotos. E para quem acha que criatividade é coisa que ou você tem ou você não tem, sabe? O processo criativo não é assim. Isso se desenvolve, você treina. Outro exemplo aqui, ó. Essas pessoas que você está vendo aí na tela. Todo mundo foi meu aluno. Olha como cada um tem a sua linguagem. Cada um com um trabalho completamente diferente autoral. Ou seja, isso é uma habilidade que pode ser lapidada para que você desenvolva o seu trabalho. Existe, claro, técnica, exercício e processo para isso. Então, olha só, vamos lá, eu tenho 2 missões para você aqui hoje. A primeira delas é que você responda o quiz aqui embaixo, lembra? Para você poder participar do sorteio. A segunda missão é que eu quero que você passe a comunicar o seu trabalho. Mostra o que te inspira. Mostra o que você faz com cuidado, com capricho. A apresentação do nosso trabalho, ela é tão importante que dentro do Viver de Cerâmica a gente tem aula de fotografia com o celular. Porque é assim mesmo que a gente vai fazer, não é vida real, né? A gente tem que aprender a mostrar todo o potencial que tem no nosso trabalho. A gente trabalha com o belo. É nossa obrigação cuidar da imagem daquilo que a gente quer divulgar para gerar o desejo no nosso cliente. Então, quando você for tirar a sua foto, eu quero que você fale aquilo que é a definição de foto, né? Desenhar com a luz. Eu quero que você escolha o que faz parte dessa foto, o que não faz parte. Desenha a sua foto. Tira a bagunça que está no fundo. Pega um lugar iluminado, uma janela. Conta uma história com essa foto, para que as pessoas possam se conectar com você. E aí, que tal fazer isso hoje? Postar uma foto bem linda do seu trabalho no Instagram. E aí, aproveita o nosso desafio, me marca lá. Ó, eu tenho que botar um fogo aqui em vocês, ó, que eu quero ver todo mundo se mexendo. E aí assim, não sabe o que postar, não faz cerâmica ainda? Lembra que não é só sobre cerâmica? Você pode tirar um print aqui dessa aula. Contar um insight que você teve. Aliás, qual foi o insight que você teve aqui dessa aula? O que está mais ecoando aí dentro do seu coração? Conta para mim aqui. E aí, se você quiser, você pode tirar esse print e contar para as outras pessoas. De repente, esse insight, essa coisa que é o que te move, é justamente o que vai fazer você se conectar com uma outra pessoa. Eu fiz recentemente agora uma oficina e uma moça que não me conhecia veio para essa oficina porque ela viu um post que eu fiz no LinkedIn, que é uma plataforma totalmente diferente, né? A gente fica sempre muito falando do Instagram, né? Eu fiz uma reflexão no LinkedIn e ela é uma pessoa totalmente desse mundo corporativo, ou seja, ela não viu nenhuma peça minha. Ela leu a minha reflexão no LinkedIn. Ela falou, eu li aquilo ali, me conectei com você, fui te procurar, vi que você ia dar uma oficina, resolvi fazer. Não tinha peça. Ela se conectou primeiro comigo, depois ela se conectou com a cerâmica. Então faz isso, movimenta. Não é só sobre a peça, é sobre você. Tem uma pesquisa da Deloitte de tendências globais que já mostrava lá em 2022 que a humanização das marcas está entre as principais prioridades de marketing para os próximos anos. Os consumidores desejam saber quem está por trás do produto, como que ele é feito, quais são os valores defendidos por essa empresa. Isso reforça essa percepção de proximidade. Negócios que contam histórias autênticas, eles tendem a engajar muito mais com os clientes, gerando esse senso de comunidade, né? Às vezes grandes indústrias, né,
tentam reproduzir isso, né? Não necessariamente de verdade. E tem outras pesquisas também que mostram que assim, mais de 70% dos consumidores preferem comprar de empresas que compartilham histórias autênticas, humanizadas sobre os produtos, sobre os processos. Agora, qual que é um passo muito importante depois de fazer toda essa comunicação, de cativar, beleza, o cliente está chegando. A gente tem que saber cobrar por isso, certo? Saber os custos do nosso negócio. E é justamente sobre isso que a gente vai falar amanhã. Então, lembra que eu falei que a venda é só a pontinha do iceberg? A gente vai falar amanhã sobre a gestão do nosso ateliê. Como é que a gente faz o gerenciamento desses custos? Como é que a gente decide o que faz e o que não faz? É a hora de comprar um forno ou não? Quanto que custa fazer a queima no ateliê ou fazer uma queima fora? O que vale mais a pena nesse momento? A gente precisa pensar como um dono de negócio. Do mesmo jeito que existe o ceramista que faz como hobby, tem também o ceramista amador e o ceramista profissional. Tem o empresário amador e o empresário profissional. E eu quero te ajudar e te mostrar o caminho para que você se torne um empresário profissional. Mesmo que seja um empresário que trabalhe da cozinha de casa, do box do banheiro. Gente, olha isso. Essa aluna tem um ateliê no box do banheiro. Ou seja, não é sobre ter uma estrutura gigante, é sobre fazer um investimento no lugar certo. É sobre fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Mesmo que você seja esse empresário que trabalha do cantinho da sala, porque não é sobre a quantidade de coisas que você compra, é sobre o que você está fazendo com isso. Como que você vai pegar isso que você tem, construir um negócio com essência, com verdade, para poder mostrar, inspirar o mundo e trazer mais prosperidade para a sua vida. Amanhã a gente vai juntar todos esses pontos e falar também de negócios. E também a gente vai falar do forno, tá? Eu quero te mostrar as alternativas e possibilidades para você fazer as suas queimas. Porque se a gente está falando aqui de uma arte que é ancestral, é claro que não existe só a possibilidade de uma queima elétrica, né? E a gente vai junto fazer o cálculo disso tudo para você poder viabilizar a sua produção e fazer de fato esse hobby ficar lucrativo. Não esquece de responder o quiz aqui embaixo para participar do sorteio e lembra do desafio, hein? Quero ver o seu engajamento nas aulas, suas postagens e a sua participação na live. Lembra que a pessoa mais engajada vai ganhar um kit lindo de ferramentas da Olga Tools e um avental exclusivo aqui do ateliê, tá bom? Fica de olho aí no seu WhatsApp que você vai receber um material de apoio da aula e o link para a aula de amanhã. E eu tô te esperando hoje à noite na live, certo? Obrigada pela sua companhia, um beijo e até mais. Meu nome é Daiana Tibães, eu vim de São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Tem 1 ano e meio que eu coloquei as mãos na argila pela primeira vez. Foi o Viver de Cerâmica que me deu coragem para abrir meu ateliê, para montar tudo do zero. Então foi junto, eu abri meu ateliê e eu fiz as aulas, fui pegando experiência. Minha maior conquista dentro da cerâmica, com o Viver de Cerâmica, foi a autoconfiança, né? A determinação e o querer mesmo, né? A gente consegue, ir com medo, mas ir, né? A Carol, ela ensina o beabá da cerâmica, ela me ensinou do zero, que eu estou aprendendo até agora. Então, isso foi fundamental. Eu só vejo que eu vou caminhar. Tá muito recente ainda e eu já conquistei coisas que eu jamais imaginaria. Tanto no pessoal quanto, né, a gente tá caminhando. Eu tô recebendo encomendas, eu tô participando de feiras, eu tô participando. Então, eu jamais imaginaria. Há 1 ano atrás, eu não enxergaria essa vida que eu tô tendo hoje. Sim, eu posso falar que eu vivo de cerâmica hoje e, na realidade, até o que a Carol ensinou dentro do curso. Né? A gente tem um faturamento, mas a gente tem um salário ali também dentro. Né? Então, no início do ateliê, ninguém vai ter um salário exorbitante. Então, hoje eu posso falar que eu vivo de cerâmica sim, o ateliê se paga e é disso para melhor. Acho que foi um achado a Carol, assim. Eu lembro que quando eu falei, quero trabalhar com cerâmica. Eu não falei que eu quero trabalhar, eu quero conhecer a cerâmica. E aí a Carol pulou na minha tela, né? Naquelas pesquisas a Carol pulou e eu fui atrás, fui conhecer
E eu lembro, o primeiro valor que veio do curso, eu achei exagerado. Eu falei, gente, tá louca, a mulher dá curso online. E é isso. E aí, quando eu participei da Semana do Ceramista, né? Que a Carol faz uma semana, aí eu entendi. Aí eu entendi que tinha um valor por trás ali. Não era preço, né? Era um valor. E aí eu não pensei duas vezes. Olá, eu sou a Vivian do Ateliê Sancler, que fica localizado em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. A cerâmica entrou na minha vida num momento de transformação pessoal e profissional. Depois de 15 anos trabalhando no mercado corporativo, a satisfação com o que eu fazia não era mais a mesma. E a saúde estava começando a cobrar a conta de anos seguidos de trabalho intenso. Eu precisava dar uma pausa e entendi que era o momento de encerrar esse ciclo. Não considero que fiz uma transição de carreira para a cerâmica, porque a decisão de sair da empresa que eu trabalhava já estava tomada. Eu precisava cuidar de mim. Por coincidência ou não, foi neste mesmo momento que eu conheci o Viver de Cerâmica e vi a oportunidade de trabalhar em uma atividade prazerosa e com a real possibilidade de ter um negócio lucrativo. Eu sempre gostei de trabalhos manuais, faço crochê, bordado, mas sempre fiz como hobby. A cerâmica, então, mesmo admirando e gostando dessa arte, eu nunca tinha experimentado fazer. Mas mesmo assim eu pensei, por que não tentar? Estou bem entusiasmada com esse novo capítulo que estou escrevendo da minha história. Cada aula concluída, cada técnica aprendida, cada peça executada são momentos de realização e que me aproximam do meu objetivo de trabalhar profissionalmente com a cerâmica. Hoje eu já montei o meu ateliê, um espaço pequeno, mas adequado para esse início. Estou com a mão na massa, preparando as peças para a primeira queima. Tudo acontecendo no seu tempo, assim como a cerâmica nos ensina. A Carol é uma profissional renomada e experiente, mas o que mais me fez confiar nela foi a sua habilidade de ensinar, de transmitir conhecimento sem enganação, de forma verdadeira e ética. Sem dúvida nenhuma, ter o apoio da Carol e poder aprender com ela no Viver de Cerâmica está sendo primordial para um início mais assertivo nessa minha jornada no mundo da cerâmica. Meu nome é Lê Ribeiro, sou daqui de São Paulo. Comecei a fazer cerâmica em 2022. Me interessei por cerâmica porque fiquei um tempo parada em casa, logo depois da pandemia, e resolvi. Fui para Cunha, vi a cerâmica, eu falei, tá aí uma coisa que eu gosto de fazer, e fui procurar, comecei a fazer. Já pensando em retomar meu trabalho, né, numa área artística que eu sempre gostei. E a cerâmica me chamou, falei, não, vou aprender cerâmica, daqui uns 2 anos, mais ou menos, se eu estiver fazendo bem, quem sabe eu começo a trabalhar com isso e vender cerâmica. E em fevereiro eu comecei a fazer aula, e em março eu comecei a fazer o Viver de Cerâmica. Então tudo que eu aprendi, né, desde o que é argila, o que não é, foi com a Carol fazendo o Viver de Cerâmica. Só que, para quem já fez Viver de Cerâmica, sabe que a Carol vai puxando e a gente vai indo. Aqueles 2 anos que eu imaginei que eu ia começar a vender cerâmica, no final do ano eu já estava vendendo cerâmica. Muito pouquinho, porque minha produção era minúscula, né? Porque eu estava ainda treinando, mas a gente vai puxando e eu comecei a intensificar muito a minha produção e trabalhando todos os dias e começou a seguir, né? E com o tempo, em 2023, eu já fazia todos os dias, já comecei a trabalhar. No meio do ano, chamei uma colega que eu conheci no Viver de Cerâmica para a gente dividir um espacinho de ateliê. E desde o ano passado a gente já está num espaço maior. Esse ano já estamos numa casa, né, maior de ateliê. Já estou vivendo cerâmica desde o ano passado, com produções, vendendo para restaurante, para loja. Minha maior conquista nessa trajetória foi conseguir comprar as coisas do ateliê. Hoje eu vivo de cerâmica, eu posso viver de cerâmica, mas eu retorno tudo para o ateliê, né? Então, toda vez que eu vou comprar, que eu tiro do CNPJ, né, tudo entra e sai do CNPJ, eu fico muito orgulhosa. Hoje eu sou ceramista, eu sou uma profissional da cerâmica, eu vivo de cerâmica, graças ao Viver de Cerâmica.
Olá, gente, me chamo Rafael Alencar. Eu me chamo Thiago Freitas. E somos arquitetos numa transição de carreira, depois que a gente entrou em contato pela primeira vez com a cerâmica artesanal. E a gente via que aqui em Teresina existia um grande mercado consumidor desse tipo de produto. E por isso que a gente via o potencial da cerâmica em si. Porém, a gente encontrou algumas barreiras localmente, como, por exemplo, onde encontrar maquinário, onde encontrar matéria-prima, profissionais capacitados para ensinar tudo aquilo que a gente almejava aprender, da forma que a gente queria construir. E tudo isso foi criando na gente pequenas dúvidas que nos levou a encontrar o curso da professora Carola Maia. Eu acredito que não é somente nossa dúvida, mas eu acho que da maioria das pessoas, nesse processo de transição de carreira, né, se realmente vale a pena sair de algo que você já tem certa estabilidade e ir para algo totalmente novo que você não tem certo domínio, não tem um domínio sobre aquilo. E além dessa dúvida, tinha também as dúvidas em relação ao funcionamento de um ateliê de cerâmica artesanal em si, dos materiais, dos fornecedores. E isso tudo trazia uma certa insegurança, mas ao mesmo tempo a gente ficava empolgado para pesquisar sobre isso. E também há dúvidas sobre o curso online sendo uma atividade tão prática. Exatamente. Ao longo do curso nós fomos aprendendo a lidar com nossas inseguranças. A gente aprendeu também que é possível sim aprender através de um curso à distância. Né? Isso porque foi nosso principal questionamento, né? Como é que um curso à distância ele pode resolver algo que é um empreendimento tão prático? Ele chegou meio como um desafio. E também a gente aprendeu uma coisa que a gente nem imaginava aprender com um curso desse, que era aprender a respirar. Exatamente, a Carol gosta de brincar muito nisso, principalmente na aula de topo, que ela, gente, você tem que aprender a respirar, porque muito ceramista aprende a respiração. Aprender a respirar, aprender a postura, aprender a como concentrar força nos seus braços. Isso foi muito importante. Então, sim, vale a pena você investir em algo que é à distância, é online, mas que é como se ela estivesse ali, falando com você. No final das contas, depende muito do profissional e da sua força de vontade. E ao longo do curso, né, a gente conseguiu obter essas informações que a gente precisava para, enfim, abrir um escritório realmente de cerâmica artesanal, que no nosso caso é mais voltado para cerâmica artesanal utilitária, né, com esmalte de alta temperatura. E também, não somente isso, mas também aprender a mexer no maquinário, no forno, no torno e com outras ferramentas também, placa, plaqueira. E também, não somente isso, mas também administrar o escritório, porque ela ensina desde a parte prática, como na parte mesmo de como administrar e empreender um escritório de cerâmica artesanal. Isso foi suficiente para dar pra gente uma confiança de que em breve a gente vai estar aí no mercado com os nossos próprios produtos. Sim, com os nossos nomes circulando no mercado consumidor. E isso está motivando muita gente, está deixando a gente muito esperançoso e é realmente um curso que pega na tua mão e que te faz realmente acreditar nisso. Então, gente, como a gente já falou aqui, em alguns momentos, realmente a Carol é uma pessoa incrível, uma excelente profissional. Ela realmente pega na sua mão durante o curso inteiro, ela sana todas as suas dúvidas, até porque existem várias lives que ela faz ao longo do curso, né? Tanto ela quanto a equipe tem uma disponibilidade que é surreal. Eles têm um profissionalismo assim, que é incrível, eles têm essa dinâmica, essa didática, que não é tão simples assim você encontrar um tipo profissional. E é incrível porque você vê realmente que a Carol tem experiência nisso no mercado de cerâmica artesanal e ela lhe ensina desde o beabá até o alfabeto completo e ela realmente está ali para te ajudar. Ela te acompanha durante todo o processo. Sempre de uma forma bem simpática, bem didática, tudo de uma forma assim que faz você ter certeza de que valeu a pena. Realmente valeu a pena. Exatamente. Então foi um dos melhores investimentos da sua vida mesmo, para quem quer ingressar na cerâmica artesanal. Certamente. Eu sou o Vinícius, Lumertz de Paula, pode me chamar de Vini, e eu vim de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um ano antes de eu conhecer a Carol, eu fiz um curso de 4 horas só de técnicas manuais básicas, pinte-pote. E depois de um ano, praticamente, eu conheci a Carol e o curso do Viver de Cerâmica. E eu decidi que era aquilo que eu queria fazer da minha vida e segui ali e vi que era bem possível eu
fazer aquilo que eu gostava do jeito que a Carol estava mostrando ali, com as ferramentas que ela me apresentou. O curso me deu todas as ferramentas para que eu percebesse e tivesse clareza desse plano, de fazer um plano, né? O curso me deu as ferramentas para fazer um plano de maneira clara e objetiva para que eu acreditasse e tivesse confiança de que eu conseguiria viver disso, entendeu? Antes eu não tinha a percepção de que era possível viver de arte, ou tinha um preconceito, na verdade, né? Achava que isso não existia. E o curso me deu toda essa clareza e sensação de confiança mesmo de que eu poderia fazer aquilo. Foi o curso que me deu essas ferramentas, assim, essa base para poder seguir e querer o que eu quero hoje. O meu Instagram ainda estou estruturando ele para poder ser a vitrine, estou usando meu Instagram pessoal como dica da Carol. Eu tive uma encomenda apenas de um amigo meu que tem uma empresa e pediu uma caneca, porque todas as peças que eu fiz até agora ficaram para as pessoas da minha família, né? Todo mundo quis um copo, uma xícara, um prato, alguma coisa. Eu tenho um plano para até daqui 2 anos já ter o meu ateliê físico e tá atendendo, porque eu quero muito dar aula, tá atendendo pelo menos uma pessoa até o final do ano que vem. Eu tô com planos de construir isso assim que eu sair do meu atual emprego. Quando eu comecei o curso do Viver de Cerâmica, eu estava fazendo todas as aulas dentro do banheiro, dentro do meu apartamento. Precisei de um pouco mais de espaço e também porque isso estava me obrigando a entender que era um trabalho e não algo que eu poderia fazer a qualquer momento. Então eu mudei para um quarto na casa da minha mãe e agora eu quero construir um ateliê fora para poder atender pessoas e dar aulas e aumentar a minha estrutura, porque com a transição de carreira eu quero viver de cerâmica. O que eu achei mais interessante de tudo que eu passei lá, porque as aulas são gravadas, a gente acaba assistindo mais de uma vez e tal, né? Mas as aulas ao vivo foram as que, para mim, eu percebi o quanto a Carol é especial, porque eu fazia uma pergunta simples, às vezes eu nem fazia a pergunta, eu pensava, vou ver a aula de novo e vou pegar a resposta ali. Mas sempre que eu perguntava, ela ia além do que a minha pergunta fazia, entendeu? Era muito especial, porque eu perguntava uma coisa simples e ela ia, não, mas isso, e ia estendendo, assim, te dava uma base e uma clareza muito melhor daquela tua pequena dúvida, tu se enchia de conhecimento, assim. Acho que isso foi o mais especial que eu percebi nela, assim. Olá, meu nome é Estevão, eu falo aqui de Franco da Rocha, São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Meu maior desafio antes de viver de cerâmica era realmente entender como que eu poderia viver de cerâmica e como que eu poderia aprender, conhecer técnicas, já que isso apareceu para mim, essa possibilidade durante a pandemia. Embora eu tivesse algum conhecimento técnico da cerâmica, mas era muito raso, muito básico, o curso me deu essa possibilidade, né? Antes da pandemia, eu queria ter essa possibilidade de montar um negócio que fosse paralelo ao que a gente faz. Hoje a gente administra um negócio de família, sou corretor de imóveis, e eu queria essa possibilidade de viver de um outro negócio, que não fosse um hobby, mas que me desse um prazer, né? Então foi aí que apareceu a Carol. Eu conheci a Carol através do Instagram, e todas as possibilidades que ela colocou no curso dela, Viver de Cerâmica, me fez pensar que essa poderia ser a porta que eu precisava entrar para ter essa possibilidade de transformar esse pequeno hobby num negócio. E as pessoas que ela colocou a gente em contato fez com que a gente pensasse isso, né? Por mais que eu me sentisse inseguro em relação à qualidade técnica das peças, a como administrar um ateliê, ver pessoas, né? Como por exemplo o Augusto, que para mim é uma grande inspiração, que é aluno da Carol, o Augusto lá do Paraná, ver que pessoas saíram talvez do mesmo lugar onde eu estava e hoje já tenho um lugar estabelecido, já consegue comercializar as suas peças, me fez confiar na pessoa da Carol como professora, como mestre, queria me mostrar esses caminhos que eu poderia trilhar, né? E isso ela faz com maestria, quando coloca a gente em contato com pessoas, tanto no curso, quanto através das lives que ela faz, voltadas para os alunos dela, né? Lives específicas com grandes profissionais. Eu tenho tudo anotado. O meu caderno do Viver de Cerâmica é uma bússola para mim. Eu sempre recorro a ele, porque cada coisinha que a Carol fala tem um ensinamento, carrega um ensinamento. Isso faz a gente confiar muito
na pessoa dela como profissional, como mestre, como tutora. E mudou completamente a minha visão com respeito a isso. Hoje eu já vejo essa possibilidade muito perto, né? Vendo as mudanças, os resultados que eu já estou colhendo, né? Tanto na confecção das peças, em conseguir confeccionar as peças com alguma qualidade, algumas encomendas já a partir de eu estar postando, né, no Instagram o meu processo, né? Estou construindo, hoje eu estou aqui na minha lavanderia, né? Que foi o espaço que eu dediquei ao curso, aqui que eu montei para me dedicar ao curso. Mas já estou montando um ateliê na parte de cima da minha casa, aos poucos, com espaço e fiação para colocar um forno, né? Hoje eu queimo as minhas peças fora, né? A indicação da Carol, mas isso não me impediu. Pensar que eu posso queimar as peças fora daqui não me impediu de pensar que eu consigo fazer, que eu posso fazer, que eu posso já comercializar essas peças mesmo sem ter um forno, né? E a ideia é comprar um forno quando ele puder se tornar um ativo, como o curso bem enfatiza para nós, né? Mas é especificamente isso. O Viver de Cerâmica me deu essa possibilidade de ver que eu posso, dentro da minha especificidade de tempo, do meu tempo, do tempo que eu tenho, da rotina que eu tenho, que eu não posso abandonar completamente ainda, que eu tenho a oportunidade, a possibilidade de viver de cerâmica. E isso é graças a toda a maestria da Carol e desse curso maravilhoso que, com certeza, foi um divisor de águas para mim. Foi o caminho, a porta aberta que me ensinou o caminho das pedras. E hoje, ter essa possibilidade de viver de cerâmica, isso para mim é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Carol.